Querido, nós vamos, nessa série de mensagens que nós temos trazido às quintas-feiras, porque somos batistas, essa é a quarta, nós falaremos aqui sobre alguns temas, sobre batismo, sobre ceia. E eu queria começar lendo um texto lá em Atos, capítulo 2, verso 41. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Guardem essa palavra aí que nós vamos trabalhar com isso. Ser batista. Ser batista é mais do que simplesmente adotar uma denominação. Ser batista é uma resposta de fé, uma resposta de obediência ao chamado de Deus. É ser regenerado, é nascer de novo. Uma vida moldada pelo que diz a Escritura e não focada em tradições humanas, e não focada em doutrinas humanas, mas centrado na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. É a nossa bússola. Eu costumo dizer que é o manual do Criador. Aqui nós temos todas as instruções para que possamos viver. E em ser batista, nós vivemos o que é ser a igreja verdadeira de Cristo, que é formada por pessoas que foram nascidas de novo, que se submetem voluntariamente a cumprir a ordenança do batismo, a ordenança da ceia do Senhor. E o nosso compromisso é com a centralidade nas Escrituras. E se você observar as igrejas batistas, você vai perceber que é centrada na palavra de Deus na Escritura. E aqui na PIBA não é diferente, né? Muitas vezes nós temos ouvido de pessoas que escolheram ficar na PIBA porque perceberam que é uma igreja que prega a palavra, que prega a Bíblia de forma genuína. E nós vamos trazer alguns aspectos aqui. Primeiro, o batismo como uma testemunha da regeneração. O batismo, para nós, ele vai testemunhar o nascer de novo, esse novo nascimento. E aí nós vimos a referência em Atos 2:41. João 3:3, Jesus vai dizer: em verdade, te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Mateus 16:24, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus nos chama, não para que nós estejamos cumprindo um ritual qualquer, mas Ele nos chama para um novo nascimento, para uma vida nova. A palavra de Deus vai dizer assim: as coisas velhas já passaram. Então aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, ele nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Porque no encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério, é muito interessante a gente prestar atenção. Jesus vai escrever no chão e depois ele vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a narrativa bíblica diz que foram saindo, a começar dos mais velhos. E todos saíram. E depois Jesus olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou?
E ao final ele vai dizer para aquela mulher assim: olha, está tudo bem. Continue sua vida aí do jeito que você estava. Foi assim? Jesus vai dizer assim: olha, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Porque é muito comum a gente ouvir assim: olha, Jesus lhe aceita como você é. Jesus lhe aceita como você é, para que você seja uma nova criatura, para que você deixe as coisas do velho homem lá atrás. Então não dá para vir a Cristo e continuar sendo como sempre foi, vivendo como sempre viveu. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Foi lavado, foi remido, foi regenerado. E o batismo ele vai testemunhar esse novo nascimento. E é interessante porque nós batistas batizamos por imersão. E o batismo por imersão ele simboliza exatamente isso. A morte do velho homem, a morte para o pecado, quando ele desce às águas, e quando ele levanta, ele é nova criatura com Cristo. Simboliza aquilo que você já aceitou no seu coração. A partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, você é nova criatura. E a palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E o batismo ele vai testemunhar esse novo nascimento, essa nova criatura que passamos a ser. E nós não batizamos bebês. Por que nós não batizamos bebês? Porque é necessário que aquele que vai descer as águas batimais, ele tenha plena consciência daquilo que ele está fazendo. Ele precisa ter consciência do que significa Jesus morrer na cruz. Precisa ter consciência de que nós somos alvo do amor de Deus e aceitar esse sacrifício. Aceitar que Jesus é Salvador, aceitar que Jesus é Senhor. E um bebê ele ainda não tem essa capacidade de ter essa consciência de fazer a escolha. Então nós batizamos a partir do momento em que aquele ser tem plena consciência, ele é capaz de fazer a sua escolha. Por isso não batizamos crianças. E a palavra de Deus diz algo interessante, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa vai ouvir a palavra, vai compreender a palavra, vai ter consciência daquilo que a palavra está trazendo e vai aceitar aquilo para a sua própria vida. Aí sim estará apto a passar pelas águas batimais. E um bebezinho, ele não tem essa consciência, ele não tem essa capacidade de entender esse processo. É importante ter também certeza que cada pessoa que está sendo batizada, ela está ciente do preço a ser pago para ser discípulo de Cristo. Porque não é fácil. Não é fácil ser discípulo de Cristo. É fácil ser evangélico. Mas ser discípulo de Cristo não é fácil. E não é à toa que Jesus disse que há um caminho largo e um caminho estreito. E esse caminho é estreito, sabe por quê, queridos? Porque esse caminho que leva a Jesus Cristo, esse caminho de escolha de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, ele exige de nós renúncias. Ele exige de nós crucificar o nosso próprio eu, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Exige de nós abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, para viver os planos e os sonhos que Deus tem para a minha e para a sua vida. Por isso, ser discípulo não é fácil. Precisamos nos submeter completamente a esse mestre. Precisamos seguir os passos desse mestre. E isso não é fácil. É importante entender
que é preciso ter certeza da salvação. E o livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, ele vai nos ensinar. Pois, pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. É por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não mereço a salvação, você não merece a salvação. Nós a recebemos por meio da graça do Senhor Jesus, por meio da nossa fé. Nós cremos e nós recebemos a graça maravilhosa do Senhor, que nos dá a salvação. É preciso crer. É por meio da fé. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu ajudo os pobres, não é porque eu não bebo, não danço, não fumo. É porque Jesus fez algo por mim. A salvação não é pelo que eu não faço. A salvação é pelo que Jesus fez por mim e por você. Ele se deu, ele se entregou por mim e por você. É essa graça maravilhosa que nos dá salvação. Então, o batismo por si só ele não salva, mas ele anuncia a salvação. Ele anuncia publicamente a salvação que foi recebida, a salvação que já ocorreu. E Jesus traz um alerta sobre os frutos reais da fé, elas só se manifestam no tempo. Da mesma forma que quem entende aí de agricultura sabe que determinados frutos eles só vão aparecer no seu tempo certo. Às vezes a mulher grávida tem determinados desejos de frutas que naquela estação vai ser complicado e o marido tem que dar os pulos, né, para fazer a mágica e trazer, porque o desejo tem que ser satisfeito. O fruto ele vai dar na sua época própria. E a época de dar o fruto da nova criatura é a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. E aí nós vamos viver e desfrutar das características do fruto do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós vai gerar frutos de justiça por meio de nós. Então, nosso compromisso com o Cristo, ele precisa ser genuíno e ele precisa ser evidenciado por uma vida transformada e não por um mero ritual. De nada vai adiantar você se batizar se a sua vida efetivamente não foi transformada, se você efetivamente não nasceu de novo. Talvez você esteja se enganando e enganando as pessoas. Mas o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. O batismo por imersão ele vai simbolizar esse novo nascimento. Romanos 6, 3 a 5. Ou vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Nós fomos batizados em Cristo por meio da morte. A morte, o pastor pregou essa semana, morte que gera vida, não foi isso? A morte de Cristo gera vida em nós. A vida abundante, a vida eterna, a vida para sempre. A morte de Cristo nos proporciona vida. E o batismo ele vai trazer isso, ele vai representar isso. E o batismo bíblico por imersão, ele vai ilustrar de modo vívido. O crente desce as águas e ele proclama a sua vida antiga, o seu antigo modo de agir. E quando ele emerge
ele levanta dali, representando essa nova criatura. Eu sou nova criatura. E aqui a igreja, a gente tem tido o hábito de cantar essa música. Nova criatura sou, no momento do batismo, é bem representativo. Sou nova criatura. Que coisa maravilhosa. E muita gente acaba ironizando isso, porque não entende, porque não consegue compreender a capacidade que Deus tem de transformar vidas. Esse cara era um miserável, esse cara era um assassino, e agora está dizendo que é gente boa, que se converteu. E há uma incredulidade da sociedade com relação a isso. E a gente vê pessoas que efetivamente foram transformadas pelo agir de Deus, pessoas que ninguém dava nada mais por elas, pessoas que não se apostavam um centavo nelas, mas que o Senhor moveu o seu Espírito Santo e alcançou aquele coração, transformando e tornando nova criatura, lavado e remido pelo sangue que Jesus derramou na cruz. O pastor da minha igreja lá em Alagoinhas, ele testemunhou várias vezes, ele dizia que ele não sabe quantas pessoas ele matou. E ele disse que uma certa feita, ele estava com a mão já estendida para matar de murro, numas alucinações que ele teve, e ela começou a gritar que era a mãe dele, e ele disse que com certeza foi Deus agindo que não permitiu que ele fizesse aquela loucura, e ele teve a oportunidade de ser amado por alguém que conhecia Jesus, o levou para uma casa de recuperação, ali ele se converteu, e hoje é um pastor que tem sido usado por Deus para que esse evangelho da salvação alcance outras pessoas. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, um Deus que transforma a vida, um Deus que nos possibilita ser essa nova criatura. Genuinamente, sem falsidade. O Senhor pode transformar qualquer pessoa, assim como foi com esse homem, que hoje é um pregador da palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra ela ecoa nas nossas mentes e nos nossos corações. Lembre-se de que, desde o dia do batismo, que nós passamos por aquela experiência, eu creio que aqui a maioria passou. Quando a gente levanta dali, a gente percebe, a gente se sente diferente. Porque aquilo está trazendo para nós, naquele momento, a confirmação daquela transformação que aconteceu no momento que o Senhor tocou no nosso coração. Mas no momento que a gente se batiza, a gente está cumprindo uma ordenança. E é como se aquilo estivesse diante das pessoas, legitimando esse processo pelo qual nós passamos de conversão. Morte para o pecado e vida para Jesus Cristo. Além do batismo, nós temos também a ceia do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a ceia é um memorial e não é um rito mágico. Temos a chamada transubstanciação, e essa doutrina da transubstanciação, ela crê que o pão e o vinho são efetivamente transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Apenas a aparência permanece. E aí o Martinho Lutero ele defendeu algo que ele chamou de consubstanciação. Na consubstanciação, o pão não se transforma e o vinho não se transforma no corpo de Cristo, mas afirma que há uma união das substâncias. O corpo e o sangue de Cristo se unem à substância do pão e do vinho sem as modificar.
diferentemente da transubstanciação, onde há efetivamente a transformação total da substância, pão e vinho, no corpo e sangue de Cristo. Nós, batistas, nós cremos que a ceia do Senhor é um momento, é uma oportunidade para nós relembrarmos o sacrifício maravilhoso que Jesus fez para que eu e você pudéssemos ser nova criatura, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, é momento de celebração, em que pese, às vezes, a gente fica ali tão sisudo na hora da ceia que parece um enterro. Mas é momento de celebração. Jesus morreu por mim, mas Ele ressuscitou para me dar vida. É momento de se alegrar. Eu estou rememorizando o sacrifício que Jesus fez para que eu tenha vida eterna, para que eu tenha salvação. Então é momento de se alegrar. Não é momento de tristeza. Mas é um memorial apenas. A ceia do Senhor não traz graça para ninguém. É momento de relembrar que eu e você somos alvo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso é para alegrar o nosso coração. Isso é para que nós estejamos exultando no Senhor pela oportunidade de sermos nova criatura. 1 Coríntios 11, 23 a 26. O apóstolo Paulo vai nos falar aqui sobre a ceia. É um texto que nós sempre lemos no momento da celebração da ceia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ceia do Senhor é um memorial, é um momento de relembrar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é a ceia do Senhor. Ainda temos um outro texto que fala sobre ceia, Lucas 22, 19 e 20. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Os dois textos trazem de forma muito clara que a ceia do Senhor, ela é um memorial. O pão e o cálice não se transformam literalmente, mas apontam para o sacrifício de Jesus. Não há misticismo, não há graça automática. Há uma profunda fé e adoração, há momento de comunhão, momento de esperança na volta do Senhor Jesus. O valor está no Senhor da ceia e não na ceia do Senhor. E é preciso que a gente entenda isso de forma muito clara. O que importa é o Senhor da ceia. Ele é que é o importante. Sem Ele não haveria ceia. Não haveria por que ceiar. Ele é que é o importante. Não há nenhum tipo de misticismo. O apóstolo Paulo, ele orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia que celebramos, ela não é santa. Santo é o Senhor da ceia. O terceiro ponto que eu queria abordar dentro
do porquê somos batistas, parte 4, é que nós contribuímos com alegria. Foi dito aqui, acho que a semana passada, acho que foi Júnior que falou. O pastor Júnior falou, nós não recebemos nenhuma verba governamental. A Igreja Batista ela é sustentada pelos seus próprios membros, que contribuem. Se o membro da igreja não der o dízimo, pastor Paulo, o senhor anota lá no SPC ou no Serasa? Não é obrigado, querido. Contribuição espontânea. Você decide no seu coração, você sente no seu coração o desejo de abençoar o trabalho do Senhor. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro. Mas quando nós contribuímos, nós estamos demonstrando ao Senhor, primeira coisa, que somos gratos por tudo que Ele nos dá. Que nós dependemos dEle completamente. Nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Então nós somos privilegiados em contribuir com a obra do Senhor. Mas nós não somos obrigados. É um exercício de fé, irmãos. E é engraçado que às vezes eu vejo muitos debates aí. O dízimo é bíblico, o dízimo não é bíblico. É uma questão de fé, queridos. É o momento de exercermos a nossa fé por meio da nossa contribuição. É agradável estar sentado aqui com o ar-condicionado ligado? Isso custa dinheiro, não custa? E quem é que banca isso? Somos nós. É a nossa contribuição que nos proporciona esse conforto. Então, a nossa contribuição, como dízimo, nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele já nos deu anteriormente. É uma forma de nós demonstrarmos a Deus a nossa gratidão e a nossa fidelidade aos princípios. 2 Coríntios 9, 6 a 8. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nem eu, nem você, irmãos, somos obrigados a contribuir com absolutamente nada. Mas nós somos impulsionados pelo Espírito Santo para demonstrarmos a Deus a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, que tudo é dele, que nós somos os seus mordomos. O Senhor nos colocou diante de determinados bens para que nós possamos administrá-lo da melhor forma possível. Nós não podemos afundar o nosso coração nos bens materiais. Nós precisamos ajuntar tesouro no céu, não é isso que a Bíblia nos ensina? Onde a traça e a ferrugem não vão consumir, e nem os salteadores terão acesso. É esse tesouro que eu e você precisamos juntar, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E essas 2 últimas semanas a gente observou muitos sepultamentos. E a gente constata que a gente vai daqui sem levar absolutamente nada. A gente deixa tudo aí, materialmente falando. Então precisamos juntar tesouro no céu. E quando nós exercemos a fidelidade e a gratidão a Deus por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas, nós estamos juntando os nossos tesouros no céu. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa.
Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não nem terão onde guardá-los. Muita gente usa esse texto de forma equivocada, interpretando que se você der 100, Deus vai lhe dar 1.000. Uma aplicação boa, não é não, Jader? Apliquei 100, ganhei 1.000, é um bom negócio. E aí muita gente está contribuindo com a obra de Deus, não porque tem um coração fiel ao Senhor, mas porque é ganancioso, está esperando ganhar mais. E com Deus a gente não pode barganhar, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração. Não tenho que entregar meu dízimo, minha oferta, pesaroso, né? Parece que tem uma força que está segurando a mão para continuar no bolso. Tem irmão que parece que tem um escorpião no bolso, quando é para contribuição. Mas o texto que nós lemos é que Deus ama a quem dá com alegria, quem contribui com alegria. Eu contribuo porque eu entendo que tudo é dele. E nós temos visto e ouvido aí tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que são abençoadas, não porque deram o dízimo, mas porque são fiéis a Deus. Não é porque eu entreguei um valor em dinheiro que Deus vai me devolver, mas o Senhor se alegra com um coração puro, com um coração que ama o Senhor, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus tem suprido as nossas necessidades. Amém, irmãos? Amém. Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu creio que hoje todo mundo aqui comeu já, não é? É bênção do Senhor, queridos. É bênção do Senhor. Você sabe que, enquanto nós tivemos oportunidade de talvez já ter nos alimentado aí 3, 4 vezes hoje, tem pessoas que não tiveram um alimento hoje. Estão passando fome. E muitas vezes o nosso foco só está em reclamar daquilo que a gente não tem. Precisamos desenvolver um coração grato a Deus, reconhecendo que tudo é dele, reconhecendo a bondade do Senhor por nós. Nossas ofertas, nossos dízimos vão expressar nossa gratidão a Deus, vão expressar nossa obediência, vão expressar nossa confiança nesse Deus que pode todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. O nosso maior tesouro é uma vida generosa e um coração grato a Deus. É tão bonito quando você vê pessoas generosas que assistem aos necessitados com alegria, por prazer. Eu tenho uma prima lá em Salvador que eu acho que é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Essa semana passada ela me ligou dizendo que conheceu, por acaso, uma família aqui de Aracaju que estava passando necessidade e ela me pediu que eu entregasse uma cesta básica. Conseguiu medicamentos, mandou trazer, e me deu o telefone da pessoa, da família, eu fui levar. Realmente uma família que estava passando momentos extremamente difíceis. E ela não é evangélica, mas tem um coração generoso, que coisa linda. Ela não pensa 2 vezes para ajudar alguém que ela vê passando necessidade. E é esse coração generoso que nós precisamos desenvolver, porque nós conhecemos o Senhor. Porque nós somos nova criatura. Porque nós somos regenerados. Porque nós somos discípulos do Senhor. E Ele nos ensinou a amar. Querido, amar é também assistir o pobre na sua necessidade. Às vezes é até alguém próximo de nós, às vezes é alguém que faz parte aqui da nossa comunidade, que está passando necessidade. E a gente passa de largo
Igual a história lá do samaritano. Os religiosos passaram, deram de lago, não é comigo. E a pessoa mais improvável, que era um samaritano, foi aquela pessoa que foi lá assistir, aquela pessoa que estava tendo necessidade naquele momento. Não se preocupou com raça, com cor, com condição. Ela viu ali alguém por quem Jesus morreu na cruz. Alguém que é digno e que é o objeto do amor de Deus. E foi lá ajudar a assistir à necessidade. E qual tem sido a minha atitude, qual tem sido a sua atitude em relação a isso? Nós não compactuamos com promessas vãs de prosperidade para quem contribui. Dizimamos por obediência à Bíblia, por consciência da necessidade da obra e pela alegria em contribuir. E nós continuamos crendo num Deus que nos ama, que nos tem como filhos, possuindo ou não fartura de bens. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Será que nós podemos dizer isso com convicção? Será que a gente pode cantar aquele louvor? Te louvarei. É difícil, né? Não importam as circunstâncias. Será, irmãos, que nós temos feito isso? Independente da circunstância, nós estamos louvando ao Senhor. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias. Deus nos ama, não importam as circunstâncias, isso a gente pode crer. Ele é o dono da prata e do ouro. E aquele que é fiel ao Senhor, a Bíblia diz que ele não mendigará o pão. Nós precisamos crer nessa verdade. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que vê. Mas ele não só vê. Ele vê e ele age. No sábado, na reunião dos jovens, do encontro de jovens, eu trouxe uma palavra e eu citei exatamente o Deus que vê. Agar fugindo de Sara com seu filho no deserto, acabou a comida, acabou a água, Agar se desespera e ela pensa com ela, vou botar meu filho longe da minha visão para eu não vê-lo morrer. E se afasta. E ali Deus fala com ela. E ali Deus traz a provisão para que ela se alimente, para dar água e alimento ao seu filho. E ele vai dizer assim, volte. E quando Agar percebe o milagre que ela viveu naquele momento, ela vai dizer assim, tu és o Deus que vê. E esse Deus que vê foi o Deus que supriu a necessidade dela. É o Deus que tem suprido a minha e a sua necessidade. É o Deus que vê a minha necessidade. É o Deus que vê o meu sofrimento. É o Deus que vê, muitas vezes, a minha ansiedade, a minha angústia. E é o Deus que entra com providência. É esse Deus que nós precisamos demonstrar um coração grato. É por isso que nós batistas temos a contribuição dos dízimos e ofertas. Não de forma obrigatória, mas porque nós, que nascemos de novo, nós contribuímos com alegria e reconhecimento ao amor desse Deus maravilhoso. Por fim, queridos, defendemos o casamento santo e indissolúvel, monogâmico e heterossexual. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mateus 19, 5 e 6. O texto vai ser repetido por Mateus, né, no Evangelho de Mateus. Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal
conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Malaquias 2,16. Esse texto, o profeta vai trazer que Deus abomina o divórcio. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. O casamento deve ser preservado em santidade, em fidelidade, em amor sacrificial, como reflexo do relacionamento de Cristo e da igreja. O apóstolo Paulo vai trazer isso lá em Efésios 5, de 25 a 28. Diz assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Que difícil, hein, Claudemir? O texto está dizendo que nós devemos amar as nossas esposas, viu, maridos? Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida pela igreja. E o texto está dizendo que nós devemos amar da mesma forma. Está disposto a dar sua vida, Claudemir, pela sua esposa? Isso é forte, irmãos. Enquanto nós temos essa missão, a mulher ainda fica preocupada com a questão da submissão. Eu preferia que fosse o contrário, que ela desse a vida por mim e eu fosse submisso. Estava tudo certo. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga. Aí algumas mulheres dizem assim, está vendo? A Bíblia está dizendo que você tem que pagar minha cirurgia para eu tirar as manchas e tal. Não é isso não, irmãos. Sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O divórcio existe, na minha visão e na minha interpretação bíblica. A palavra divórcio não deveria fazer parte do vocabulário do crente. Amém? Deus não fez o casamento para o divórcio. Deus fez o casamento para que ele seja indissolúvel. Mas nós temos corações endurecidos. Por causa, disse eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Quando os fariseus vão questionar Jesus, sim, mas Moisés mandou da carta de divórcio. E aí Jesus vai dizer, olha, Moisés instituiu a carta de divórcio, Moisés permitiu a carta de divórcio para proteger a mulher. Naquele tempo, o repúdio era assim, se a mulher queimasse a comida, o marido tinha o direito de repudiar a mulher. E sabe o que acontecia com a mulher repudiada? Ela ia ficar à toa, porque a sua família não a aceitava de volta, porque ela ainda estava ligada ao marido. Então, a carta de divórcio permitia que ela se desligasse do marido e pudesse ser recebida de volta em casa. Então, Moisés está resolvendo um problema social que se formava naquela comunidade. E por que se formava? Pela dureza do coração. Imagina aí, Janildo. Beth queimou a comida e disse assim, não quero mais você não, vai embora. Não funciona, irmãos. Sabe? É dureza de coração, um coração endurecido, um coração mau. E a mulher tinha um problema sério naquela sociedade quando acontecia isso. Então não significa que Moisés liberou geral para você se divorciar. Era isso que os fariseus queriam ouvir de Jesus. Mas ele vai voltar ao princípio. Lá em Gênesis, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Jesus volta a esse princípio. Se tornou uma só carne, tem que ser indivisível. É esse princípio que Jesus retorna. O que Deus ajuntou o homem, não separe.
Temos um outro texto, 1 Coríntios 7, 2. Digo que por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e cada esposa com o seu próprio marido. O marido com a sua esposa e a esposa com o seu marido. O princípio da bigamia está ali e o princípio da heterogeneidade está ali. O marido e sua esposa. Está no singular. Não são os maridos. Aí alguém às vezes pergunta assim, mas a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Eu falei, e onde é que está escrito que Deus estava aprovando aquilo? Está relatado na Bíblia, mas em nenhum momento tem aprovação de Deus. E a gente sabe em que deu esse mundo de mulher lá com Salomão, né? Onde ele foi parar depois. Deus criou a esposa para o marido para a esposa. E mais nada além disso. O que passar disso é pecado. Deus criou o casamento, criou a família, para que haja essa unidade, para que seja indissolúvel. Ah, pastor, mas há uma incompatibilidade de gênios. Não, pastor, mas eu não amo mais, eu não sinto mais que eu amo. Sinto muito lhe dizer isso. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Você decide amar. Sabe por quê, queridos? Porque amar é mandamento. É ou não é mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É mandamento ou não é? Se amor é mandamento, não poderia ser sentimento. Concordam comigo? Então não me venham com essa conversa fiada de que eu não sinto mais amor. Quando a pessoa fala isso, ela está querendo dizer assim, eu não quero amar mais. Nós decidimos amar. Primeiro para obedecer a Deus. Eu decido amar. E não é se meu cônjuge for perfeito. Se fosse assim, Núbia não ia me amar nunca. Eu estou longe de ser perfeito. A bichinha sofre comigo com as minhas pirraças. Mas ela escolheu me amar ainda assim, com todas as pirraças que eu faço. É escolha, é decisão. Você escolhe amar. Se a gente entende esse princípio, grande parte dos motivos para divórcio ele caem por terra. Escolha amar o seu cônjuge do jeito que ele é, com todos os defeitos que ele ou que ela tenha. Nós casamos até que a morte nos separe. E aí um pastor pregando para casais, ele disse que contou a experiência lá de um rapaz chegou com a esposa e disse, pastor, olha, eu trouxe ela aqui, eu não quero mais, eu quero me separar, eu quero me divorciar. E aí o pastor conversou, tentou conciliar, ele disse, não, mas eu quero me separar. E o pastor disse, deixa eu orar primeiro então por você. E começou a orar, Senhor, leva o irmão José, leva, porque ele prometeu que era até que a morte separe. Então, se ele quer se separar, então o Senhor leva. Não, pastor, o Senhor está orando para eu morrer? Eu falei assim, mas você não casou, o seu voto não foi que até que a morte o separe? Se você quer se separar, eu vou orar para Deus te levar. É cômico, mas é sério. Nós fizemos uma aliança com o nosso cônjuge e com Deus. E a aliança, queridos, não é contrato. Porque num contrato, se a outra parte descumprir, aí está ali o nosso advogado, a outra parte tem direito de rescindir o contrato. Não é assim, Genildo? Mas a aliança não é um contrato. A aliança, você tem que cumprir a sua parte, independente se o outro cumpre ou não. Isso é aliança. E casamento é aliança entre você, o seu cônjuge e Deus. E Deus leva a sério as alianças. A palavra de Deus nos ensina, se fizeres um voto a Deus, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. O povo de Israel sofreu porque fez uma aliança com os amalequitas
E mesmo tendo sido enganados para que aquela aliança fosse feita, Deus exigiu que eles cumprissem a aliança. Às vezes, quando eu li aquele texto, eu falei assim, pô, mas não é justo. Os caras foram enganados, eles fizeram aquela aliança por meio de um engano, não importa, eles fizeram a aliança. E aí Deus vai dizer assim, olha, vocês não me consultaram quando fizeram a aliança. Agora vocês vão ter que cumprir. E mais na frente, o povo estava sofrendo um período de fome, não sabia por quê. Quando o profeta foi consultar Deus, Deus vai dizer assim, olha, porque vocês descumpriram a aliança com os amalequitas. Aliança é coisa séria. E casamento é aliança. Então nós precisamos levar a sério essa aliança que fizemos com o nosso cônjuge e com o nosso Deus. Precisamos ser leais. Deus abomina o divórcio. Cuide, invista do seu casamento, desenvolva o diálogo, desenvolva um coração perdoador, porque é impossível você conviver com alguém e nunca haver um momento em que você magoa ou que você é magoado. É normal que aconteça. Somos seres humanos cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas a Bíblia também nos ensina a perdoar. E da mesma forma que o amor, perdoar é decisão. Você decide perdoar. E o Espírito Santo vai lhe conduzir na direção do perdão. É tomada de decisão. Então não guarde ressentimento, porque quando nós guardamos ressentimento, isso desenvolve em nós doenças físicas, doenças emocionais e até doenças espirituais. Conheço pessoas que desenvolveram até câncer por conta de ressentimentos. Eu li na revista Seleções, um cientista americano, ele resolveu fazer uma experiência abordando essa área do ressentimento, da falta de perdão. E ele tinha um grupo de pessoas que tinham desenvolvido algumas doenças físicas e emocionais, e todas elas tinham problema de falta de perdão. E ele disse que chamou a atenção dele uma jovem que estava com câncer. E ela tinha um ódio mortal do pai, porque aos 3 anos de idade ela fora abandonada, ela e a mãe. E passaram muitas dificuldades por conta disso. E ela não perdoava o pai, ela não queria nem ouvir falar no nome dele. E ela contou essa história para esse cientista, para ele, e ele propôs a ela fazer a experiência de encontrar-se com o pai. E ele intermediou esse encontro e o pai lhe pediu perdão. E os dois choraram muito, e ela perdoou o pai. E aquele cientista, no relato dele naquela revista, ele diz assim, ao final do tratamento, não existia mais o câncer naquela jovem. Ela foi curada pelo perdão. Então, o perdão traz cura, queridos. Não guarde ressentimento, sobretudo do seu cônjuge, a pessoa que você escolheu para amar, para caminhar com você por toda a vida. Não vale a pena carregar esse peso nocivo, venenoso. Eu gosto de dizer que guardar ressentimento é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. E você vai morrer. Com aquela dose de veneno que você mantém dentro de você. Então, libere o perdão. Ame o seu cônjuge. Trate o diálogo como algo importante. E escolha amar e continuar amando, apesar do outro. Então, ser batista é assumir a fé bíblica integralmente, é ter o batismo como testemunho de regeneração, é o batismo por imersão, é participar da ceia com discernimento e é contribuir com alegria e zelar pela família conforme o padrão divino. Então, assim, que o nosso dia a dia, que o nosso caminhar no dia a dia possa estar testemunhando isso. Que a nossa vida ela possa estar expressando essa nova criatura. O apóstolo Paulo nos exorta, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, testemunhe
com a sua fé, não apenas com seus lábios. Permita que a sua conduta, a sua comunhão, a sua generosidade, que o seu coração sejam cartas vivas para que o mundo possa ler e enxergar Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar, encerrando esse momento de ministração da palavra. Que o objetivo nosso aqui não era simplesmente defender que somos batistas, mas esclarecer por que somos batistas. Porque os princípios estão totalmente alinhados com a palavra de Deus, com o princípio da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, ó Deus, em que a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e que possa gerar fruto em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, não somente ouvir, não somente ler, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra, meu Pai. Que nós não sejamos batistas só por conta de uma denominação, mas que nós sejamos batistas porque nós cremos nos princípios bíblicos que os batistas professam. Nós cremos, ó Pai, num Deus que é o Deus da providência, é o Deus que vê, é o Deus que nos guia, que nos impulsiona ao centro da vontade dEle. É o Deus que nos fortalece. É o Deus que escolheu nos amar, apesar de nós. E que nós possamos aprender com o Senhor. Que nós possamos escolher amar ao nosso próximo, amar o Senhor sobretudo. Ó Pai, que nós sejamos fiéis a Ti, Senhor. Nos dá, Pai, capacidade de entender a Tua palavra, de compreender e interpretar corretamente os Teus princípios, Senhor. E que nós possamos efetivamente ser sal e luz. Que nós sejamos, ó Deus, por meio da nossa vida, uma Bíblia aberta, Senhor, para que o mundo possa ler e possa, ó Deus, ver Jesus Cristo em cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por essa palavra que foi dada primeiro ao meu coração, Senhor. E que ela dê frutos a 10, a 100 e a 1000. Nos abençoe e nos guarda de todo mal, no nome de Jesus. Amém.